Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Esse amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos de volta com o nosso canal A Luz das Escrituras. Para tanto, estaremos hoje em mais uma aula do nosso curso avançado pelo IBADEP e tratando nessa disciplina sobre o Antigo Testamento 3. E como pontos dessa disciplina estamos abordando sobre os profetas maiores e os profetas menores e as suas implicações, ok? Só que hoje estaremos nos distanciando um pouco acerca, não deixando de tratar sobre os profetas maiores ou menores, mas estaremos tratando sobre algumas implicações dos textos escritos pelos profetas maiores e pelos profetas menores. E uma das implicações dos elementos necessários que nós precisamos observar nos textos dos profetas do Antigo Testamento, tanto os maiores quanto os menores, é a respeito do texto literário, que é muito importante saber identificar um texto literário, ok? Então, um texto literário é uma construção textual que vai de acordo com as normas da literatura. Toda a Bíblia, ela é um livro literário. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vamos encontrar vários tipos de textos e formas literárias reveladas em uma atividade de gêneros masculinos como gêneros femininos e que estão em constante ação, no sentido de revelar um texto escrito e um texto escrito literário. Então a literatura, inclusive, né, se você ainda não tem conhecimento disso, é importante informar que a chegada do cristianismo, né, ou do cânon, da canonização dos escritos sagrados, ela trouxe enriqueceu a literatura, né, do nosso tempo, da nossa época, né? Não só na época do primeiro século, né, do quarto século, porque as escrituras foram canonizadas no quarto século, mas até os dias de hoje. A escrita ela recebeu um enriquecimento muito grande após a chegada do cristianismo com a canonização, porque os escritos sagrados trouxeram, é claro, dentro da cultura, né, da cultura judaica, da cultura de muitos outros povos e nações, um grande enriquecimento literário, né, nos escritos sagrados. Então, identificar, né, a linguagem elaborada, a forma como os escritos apresentam, né, porque a linguagem de figura, linguagens simbólicas, né, e que expressam emoções, expressam sentimentos, expressam símbolos, né? Expressam ação. Então, tudo isso são elementos da literatura escrita, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E isso é muito importante. Então, a princípio, nós precisamos saber como nós devemos ou podemos identificar um texto literário. Então, um dos primeiros elementos que nos faz entender e identificar um texto literário, tanto no Antigo quanto no Novo, principalmente nos profetas maiores e profetas menores, é justamente o sentido figurado das coisas. Então, sempre Deus está se utilizando de um sentido figurado, ou seja, conotativo, né, na sua expressão. Então, o sentido figurado em que se encontra os escritos nos profetas, ele nos leva a entender e a reconhecer um texto literário. Um outro elemento que nos leva a identificar um texto literário são os textos poéticos, aquelas mensagens, textos que se centraliza e se preocupa com a entoação das palavras, né? Por exemplo, nós temos livros poéticos, 5 livros poéticos no Antigo Testamento. Nós temos o livro de Jó, nós temos o livro de Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cântares de Salomão.
são livros extremamente poéticos e que trazem consigo expressões de uma literatura riquíssima para os escritos sagrados. Um terceiro elemento que identifica a mensagem literária nos escritos dos profetas é a presença da função emotiva. São as expressões que trazem sentimentos. Então, todos os profetas estão carregados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de passagens que transmitem sentimentos. Um quarto elemento é a presença de figuras de linguagem. E isso aí não temos dúvida, né? Deus se utiliza dos profetas, por exemplo, do profeta Jeremias, usando o cinto de linho, né? Pede para o profeta colocar o cinto entre a rocha, o cinto apodrece. Depois ele pede para o profeta colocar o cinto podre na cintura, manda entrar na cidade como uma figura de vergonha, né? É uma representação daquilo que Deus estava sentindo. Então são linguagens de figura. E um outro elemento, que é um quinto elemento para identificar um texto literário, é a musicalidade, ou seja, a centralidade, como se encaixam as expressões poéticas, né, através até mesmo de orações. Por exemplo, Abacuque é um livro, é um dos livros proféticos que tem expressões poéticas, né? No capítulo 2 de Abacuque, aquele capítulo ali é um capítulo poético do profeta, é uma canção profética que expressa emoção. Então tudo isso é importante, imprescindível para que a gente possa entender e identificar qual é o conceito expressivo naquela mensagem, o que está se revelando ali, que tipo de literatura, né? Se é uma literatura figurada, simbólica, qual é a mensagem, a ideia que se está trazendo para uma mensagem que se está expondo ali através dos escritos. Qual é o sentimento expressivo ali? Isso tudo é muito importante, ok? Então, qual é a função do texto literário? Qual é o objetivo do texto literário? É cumprir a função de representar exatamente aquele acontecimento, ou um acontecimento que virá no futuro, ou um acontecimento real que está acontecendo no presente, certo? Então a função da literatura ou do texto literário é justamente representar algo que vai acontecer ou que já está acontecendo ali, ok? E aí nós temos alguns exemplos de textos literários. Por exemplo, textos que traz consigo literaturas ou expressões literárias, vai trazer consigo nas suas mensagens poéticas, mensagens de romance, mensagens trazendo algumas crônicas, ou seja, uma narrativa histórica, não é uma história de um povo, de uma nação, ok? São elementos que revelam um texto literário. E aí nós vamos ter aí também como identificar, não é, quais são as características desse texto literário. Então, o texto literário traz consigo algumas características, como, por exemplo, um texto conotativo, né, aquilo que nós falamos adiante. Um texto que traz um sentido pessoal do autor, ou seja, o ponto de vista pessoal do autor. O escritor está revelando ali o seu ponto de vista, a maneira que o autor enxerga a realidade dos acontecimentos da sua realidade. Uma das características também de um texto literário, como identificá-lo como característica, é justamente a ocorrência ou a presença de simbolismo. Todo texto que tem simbolismo é um texto literário, ok? E a presença de elementos que denotam vários significados, que expressam reflexões, mensagens que podem levar alguém a pensar ou mesmo
trazer emoções, ok? E nós vamos ter aí 3 tipos de gênero literário, que é muito importante nós entendermos e enxergar esses tipos de gênero literário no texto, tá? Em toda a Bíblia, voltando a dizer, nós temos aí textos literários. Nós temos 3 tipos, a princípio, de gênero, de textos que traz consigo gêneros literários. O primeiro é o gênero épico, ok? O segundo é um gênero narrativo lírico, que é chamado de lírico. E um terceiro gênero é chamado de gênero dramático. E aí, para entendermos melhor, o gênero épico é toda a narrativa que traz consigo, ou que apresenta um tipo de um personagem principal, ou seja, de um tipo de um herói. Então é uma narrativa épica para um acontecimento específico. Por exemplo, quando Davi venceu Golias, aquela narrativa ela traz consigo um texto literário épico. Por quê? Porque Davi foi como um tipo de um herói para o povo de Israel. Davi se identificou como o guerreiro, né? Aquele que foi aplaudido, que foi elogiado pelo povo de Israel, né? Embora a gente sabe que aquilo foi uma ação de Deus, uma ação divina, mas é uma narrativa literária épica no contexto do seu gênero. E aí nós temos também outro tipo de narrativa chamada de lírico. O que é uma narrativa lírica? É um texto expressado por emoções, e emoções que traz raiva, emoções que geram ódio, emoções do tipo fúria, irritação. Então, esse tipo de narrativa de literatura é chamado de gênero lírico, ok? E na Bíblia o que não falta é esse tipo de narrativa lírica. E aí nós temos um terceiro gênero de literatura, que é o chamado gênero dramático. E o que é um gênero que traz consigo dramatização? É todo tipo de acontecimento que traz consigo uma ação do personagem, ou uma ação do gênero, né? Porque o gênero é dramático, então o gênero aqui pode ser uma função do gênero masculino ou do gênero feminino, ou de um gênero neutro que não é identificado, mas que está em ação contínua no texto que está sendo narrado. Então, nós finalizamos aqui essa observação a respeito da literatura, dos textos de literatura, porque nos profetas maiores e nos profetas menores, você e eu vamos sempre encontrar esse tipo de literatura e de gêneros, especificamente falando, como o gênero épico, lírico e dramático, ok? Características de gêneros, né, ligados aos seus respectivos personagens e ação da realidade do presente ou do futuro. Deus te abençoe, que na próxima aula nós estaremos abordando outros assuntos, se Deus assim nos permitir.